Fala aí, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor. O São Paulo que volta a campo neste sábado, jogando fora de casa contra o Flamengo. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Agora te falar sobre o São Paulo que andou sondando laterais direitos que atuam na Argentina. Os nomes: Advíncula, peruano de 35 anos de idade do Boca Juniors, e Fabrício Bustos, 29 anos, atleta do River Plate. Fabrício Bustos, você vai lembrar, teve passagem pelo Internacional entre 2022 e 2024. São Paulo nem pretende contratar um lateral direito, mas o Crespo é que tem batido nessa tecla sobre a necessidade de mais um jogador para essa posição, especialmente depois da saída do Igor Vinícius. Hoje o São Paulo conta com o Cédric Soares e com meninos. O Mike seria a primeira opção, mas o Mike tem mais 6 semanas de ausência por causa de uma lesão. O Igor Felisberto e o Ângelo hoje são avaliados pelo Crespo como muito jovens, muito novos para esse desafio. Até por isso, o Crespo é quem tem batido na tecla sobre a necessidade da contratação de um jogador. O Advíncula foi sondado, mas não deve haver avanços. A questão da idade, os 35 anos e a queda física do Advíncula, que teve sempre o seu porte físico como um grande trunfo, tudo isso contribui para que o São Paulo não demonstre tanta intenção. O Advíncula chegou a ter seu nome colocado numa lista de eventuais dispensados do Boca Juniors, mas o Boca garante que vai manter o atleta. Já o Fabrício Bustos, o grande lance é a questão financeira. Hoje ele está avaliado em 3 milhões de dólares. E o São Paulo não vai, em hipótese alguma, investir toda essa grana num lateral. É importante contar que o São Paulo tem hoje como prioridades a busca por atacantes de lado de campo e por um meio-campista. Vamos agora, a hora de saber aí das novidades do São Paulo. E daí, claro que eu vou chamar ela aqui, Letícia Contier. Lê, vem pra cá no nosso querido portal. Você tá na redação de esportes, né? Tem jogador pronto aí para voltar a campo pelo Tricolor, é isso? Exatamente isso, Vilma. Tem jogador prontinho para retornar aos gramados no Tricolor paulista. E eu não tô falando de apenas um jogador, são 2 jogadores que estão prontos. Um deles, inclusive, há um tempo postou um vídeo nas redes sociais falando ali que só retornaria após a pausa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Você já sabe de quem eu tô falando, né? Lucas Moura, camisa 7 do São Paulo. Além dele, o Ferreira também retornou hoje mesmo. Hoje pela manhã, então, esses 2 nomes, Lucas Moura e Ferreira, reintegraram ao restante do elenco. O restante do elenco participaram aí de maneira integral dos treinamentos, já que eles já cumpriram ali todo o processo de transição que eles vinham fazendo por conta das lesões. E aí, muito importante, por quê? Porque tem jogo no sábado, reestreia do São Paulo no Brasileirão, diante aí do Flamengo lá no Maracanã, às 4h30 da tarde. Outro assunto rapidinho que eu queria falar aqui pra vocês é que na sexta-feira rolou ali um jogo-treino entre o elenco principal e o sub-20. A vitória ficou por conta do elenco profissional por 6-0. Marcos Antônio anotou, Alisson 2 vezes também deixou os gols dele, e daí quem foi o destaque? Dineno, ele mesmo. 3 de 6 gols foram do atacante Dineno. Ele aproveitou então a oportunidade para mostrar o trabalho e para começar ali a caçar a vaguinha dele de titular. Esse jogo treino também foi muito importante para o Crespo, porque ele viu aí pela primeira vez o elenco dele, o elenco atual, podendo ali atuar em campo, e ele aproveitou para fazer ali algumas variações dentro de campo. E aí, notícia quentinha. Crespo bidou. Crespo apareceu aí no bid e então o técnico Hernan Crespo vai fazer a reestreia dele pelo Tricolor paulista já no sábado diante do Flamengo. Tá certo, Lê. Muito obrigada. Boas notícias mesmo para o torcedor aí São Paulino. E eu quero saber os comentários aqui, começando com o Miller, né, Miller? Retornos importantíssimos, um quarteto que já vai estar de volta aí, ao que tudo indica, já nesse retorno do Brasileirão. Oscar, Marcos Antônio, Lucas e Ferreira, né? Já voltaram a treinar aí totalmente com o grupo. Força total. Sim, os principais reforços são os 2, né? Lucas Ferreira o Ferreirinha e o Lucas. Uhum. Esses são jogadores titulares, né? Jogadores decisivos, né? Que fazem muita falta ao São Paulo. Agora, é claro que Oscar,
né, outros volantes... O Marcos Antônio, né? Eles têm que se adaptar ao novo estilo do Crespo, porque o Crespo, ele gosta da marcação homem a homem. É diferente da marcação por setor. Na marcação homem a homem, o jogador se desgasta muito mais, né? Então é importante ter essa sensibilidade. Nesse esquema, acho que o Oscar vai sofrer mais do que o normal, porque marcar homem a homem é xará. Aí fica mais difícil pro Oscar. Cansa mais, né? E o Dineno, hein? Vocês acham que, assim, claro, não só pelos gols que ele fez aí no jogo treino, mas ele chega para brigar pela titularidade ali? Lembrando que o Caleri está machucado, não joga mais provavelmente aí no restante da temporada também, né? Eu acho que o São Paulo contratou esse centroavante justamente para ver se dá uma mexida ali, porque tava uma carência, né? Ainda é uma carência para o São Paulo essa posição. De repente, nos treinos, ele mostra a qualidade para o Crespo e vê no Dineno a possibilidade de explorar essa motivação que ele com certeza está sentindo, né? De jogar no São Paulo, num treino ele faz 3 gols de 6. Por que não? É uma expectativa, é uma possibilidade. E tem que acreditar, tem que apostar num jogador que acabou de chegar, está motivado. E não existe hoje nenhum titular absoluto com a camisa 9 do São Paulo para que o Dineno fale, vai ser difícil jogar. O São Paulo tá com o André Silva, com o André né? Silva Mas que também, teve um sabe? bom momento ali, mas que depois caiu também, né? Então, não é aquela coisa, não é um fenômeno de atacante, de centroavante, que o Dineno não possa ter a esperança de brigar por uma vaga. Então, nos treinamentos, o Crespo acho que vai definir qual que vai jogar. Mas acho que é uma alternativa que vale a pena tentar. Como dizia o saudoso Cilinho, treino é treino, jogo é jogo. Claro. Né? Eu acho que a principal, né, assim, prova, desafio para um jogador é o jogo, né? Não tem jeito. Né? Ainda mais o Campeonato Brasileiro, que é difícil, o São Paulo está numa posição delicada, pega o Flamengo no Maracanã, quer dizer, o garoto, 30 anos de Neno, vamos ver no jogo, ver se ele tem realmente bala na agulha para poder ser titular do São Paulo. Mas se não puser, não vai. Como é que você vai saber? Né? Exatamente. Vale, ele tem o aval do Crespo, né? Exato, Lógico. que vai fazer sua estreia no sábado, né? O São Paulo conseguiu resolver as burocracias que precisava ali. Não pagou o Zubeldia. Conseguiu. Se não pagasse, também não podia. Não podia, exatamente. Já apareceu Exatamente. ali no bid e tudo mais. Mas sabe o que eu tava pensando aqui, gente? O São Paulo, o Crespo, né? Vai ter que lidar com alguns problemas aí. Estão voltando esses jogadores, mas a gente sabe já que o Igor Vinícius, daqui a pouquinho vamos falar dele lá no Santos, foi-se embora. Graças a Deus. Juan Tressoldi, zagueiro, também foi embora, não renovou o empréstimo. E aí a minha dúvida, a zaga do São Paulo, ela acaba ficando um pouco descoberta, porque a gente tem ali Arboleda, Alan Franco, que também está em final de contrato, Juan está indo embora, e aí, ô Miller, tem que ir atrás no mercado? O Alan Franco está na discussão de renovação, deve chegar a um acordo, sim, pelo que eu fiquei sabendo, né? Tá. São os titulares, né? Arboleda e Alan Franco, sim, absolutos, isso aí, com o Zubeldia, né? Agora tem que ver, o Crespo tem outra cabeça, outra mentalidade. Mas tem que ir atrás de mais um zagueiro? Tem, aí? porque esse de empréstimo foi embora, né? O São Paulo não tinha dinheiro para pagar e não podia permanecer com ele. Tem que contratar mais um zagueiro, sem dúvida, Daniel Ferrarese, acho um zagueiro mediano. Só tem 2. Machuca o Arboleda, ou é suspenso, não, Alan Franco, Xará. Aí a peça de reposição não tem a mesma qualidade do banco de reserva. O problema de você ter um jogador mais ou menos em qualquer elenco é que em algum momento ele vai jogar. Aí compromete. Ô, Marina, você sabe muito bem, time grande, tudo é grande, né? Inclusive a responsabilidade. Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro, Campeonato Brasileiro em especial, que é muito difícil e desgastante, se não tiver 2 zagueiros reservas bons, né? Não tem jeito. Exato, e o São Paulo precisa suar para sair dessa posição incômoda aí na tabela, tá um pontinho só da zona do rebaixamento. Falar de 2 jogadores importantes que estão voltando a treinar com o grupo, Ferreirinha e Lucas Moura. Quero trazer detalhes e bastidores de como vai ser essa semana para esses 2 jogadores que estavam no departamento médico, mas agora já estão bem e recuperados. Mas antes, se inscreve aqui no canal, hein? Ativa as notificações, compartilha os vídeos, todos os dias tem informações, mercado da bola que está cada vez mais aquecido. Bom, vamos falar aqui do Lucas Moura. Lucas Moura do São Paulo é um jogador importante, é um jogador que a torcida quer que volte logo. Ele também está desesperado para voltar, assim como o Ferreirinha. São jogadores que já estão entregues, né, para treinar com o Hernan Crespo, mas
para a gente esperar essa semana e não cravar que eles vão estar à disposição do Crespo para o jogo contra o Flamengo e tal. A possibilidade do Ferreirinha estar à disposição é maior do que a do Lucas Moura. O Lucas Moura tá tudo bem com ele, tá treinando, não tá sentindo dores, já tá recuperado daquela pancada no joelho, né, que doía a cápsula do joelho ali, enfim, foi uma pancada que demorou muito tempo para ele poder se recuperar e voltar a ter confiança. O Lucas Moura ainda vai depender de uma evolução dos treinos durante a semana, né, se ele vai voltar a sentir dor, se vai ser acompanhado de perto. Tendência é que o Ferreirinha tenha mais condições assim de estar relacionado para o jogo. Mas isso não impede que na sexta-feira as coisas mudem e o Lucas não sinta dor e vá para o jogo. Mas assim, hoje, no início de semana, num começo de trabalho assim para eles com o restante do elenco, vamos falar de um cenário de Lucas Moura, né, ainda em dúvida, mais um Ferreirinha com possibilidade de ser relacionado ou estar em campo contra o Flamengo. Esse é o panorama. Do lado do DM ainda, teve um susto, vamos dizer assim, né? O Lucas Ferreira se apresentou e estava com dor no quadril. Está sendo avaliado, né? Está sendo avaliado de perto pelos médicos, pelos fisioterapeutas. Está treinando com os fisioterapeutas no campo com carga controlada por causa dessa dor no quadril. É outro jogador que a gente pode colocar como dúvida também para o jogo contra o Flamengo. Então é uma semana em que o São Paulo tem esses desafios, né? De ver se o Lucas vai ter condições de jogar mesmo já contra o Flamengo, Ferreirinha idem, e o Lucas Ferreira acompanhar, ver se é alguma coisa mais séria, essa dor que ele sente no quadril, se vai precisar de um tempo, enfim, recuperação. Por enquanto, está trabalhando com controle de carga e com os fisioterapeutas até ver o que de fato aconteceu com ele no quadril, já que apresentou dores no quadril. É isso, é um São Paulo que também segue no mercado, né, buscando jogadores, mas sem jogadores com contrato para vencer, tipo Dineno, ou oportunidades de mercado tipo Wendel, Cedric, aquela coisa toda. O São Paulo não tem dinheiro para investir em reforços, mesmo que o próprio Crespo tenha passado uma lista com alguns nomes sugeridos por ele e pela comissão técnica para o São Paulo tentar contratar. Me disseram que a advíncula do Boca Juniors não existe negociação, não existe possibilidade, assim como outros nomes que acabam pipocando, e é claro, à medida que a gente conseguir essas confirmações, que tiver negociação aberta, a gente vai trazendo detalhes e bastidores para vocês, beleza? Hora de falar sobre o São Paulo, o tricolor que faz intertemporada pode ficar sem um dos seus principais jogadores para a partida contra o Flamengo no próximo sábado no Rio de Janeiro. É que Lucas Ferreira sentiu uma pequena lesão muscular. Ainda não há um diagnóstico definitivo. Durante o fim de semana ele ficou fora das atividades, treinando em separado, sob o cuidado dos fisioterapeutas. O fato de ser uma lesão pequena permite aos membros da comissão técnica a expectativa de que ele seja utilizado, mas essa segunda-feira vai ser importante. Se o Ferreira conseguir participar de pelo menos parte da atividade, deve estar à disposição. Caso contrário, será preservado para o restante da temporada. Ferreira, que recentemente renovou seu contrato com o São Paulo, 22 jogos, 1 gol e 1 assistência. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o tricolor volta a campo neste sábado, jogando fora de casa contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. E mesmo jogando fora de casa, é muito importante para o tricolor buscar os 3 pontos nesse jogo, porque até aqui no campeonato, em 12 jogos, o São Paulo venceu apenas 2 e está apenas 1 ponto à frente da zona de rebaixamento. E a expectativa do novo treinador Hernan Crespo, que os lesionados como Marcos Antônio e Oscar, Lucas Moura e Ferreirinha já estejam à disposição para esse jogo. E a tendência é que o Crespo utilize um esquema com 3 zagueiros. Mas que nem eu já falei no vídeo anterior, né, galera? Não faz muito sentido fixar um esquema no São Paulo. Por exemplo, o São Paulo vai jogar fora de casa contra o Flamengo e o Bragantino. Faz todo sentido utilizar um esquema com 3 zagueiros. Mas depois o São Paulo joga, por exemplo, em casa, contra um Sport da vida ou contra um Vasco da Gama. Não faz muito sentido enfrentar um adversário que vai se defender apenas com 1 ou 2 homens na frente, o São Paulo jogar com 3 zagueiros. Então, ao invés de utilizar em todos os jogos esse esquema, faz mais sentido analisar jogo a jogo. E o São Paulo vem tendo problemas, né, com Luiz Ubeldia. O treinador afirma que pediu a conta logo depois do jogo contra o Vasco, mas a diretoria não aceitou, mandou ele pensar melhor e esfriar a cabeça.
mas pouco tempo depois, a diretoria se reuniu e achou que era o melhor para o São Paulo e aceitou o pedido de demissão. Mas agora o Zubeldia vem falando que já tinha desistido de pedir demissão e a diretoria afirma que foi em comum acordo. Então segue essa pendência, né, galera? E na minha visão, os dois lados estão errados. Tanto a diretoria do São Paulo, por não ter aceitado na hora o pedido, tanto o Zubeldia, que alguns comentaristas falam que tem palavra, que não é covarde, que não sei o quê, honrar sua palavra e manter esse pedido de demissão, né, galera? Até porque ele já estava mais de um ano no comando do São Paulo e o tricolor não vinha jogando muito bem e nem mostrava muita evolução. Era assim um time muito bagunçado. Ele vivia dobrando lateral direito com Cédric Ferrarese e lateral esquerdo com Enzo Dias e Wendel. Então, quando eu vejo alguns comentaristas falando que o São Paulo trocou 6 por meia dúzia, eu repito aqui novamente. A minha resposta é, se o Crespo fazer o simples, colocar lateral de lateral, zagueiro de zagueiro e atacante de atacante, já está excelente. E eu espero que o Crespo aproveite nessa parada para o Mundial de Clubes e faça o São Paulo jogar melhor. Porque nessa volta do Brasileirão, o tricolor vai ter uma sequência pesada. Neste sábado, joga fora de casa contra o Flamengo. No dia 16, fora de casa contra o Bragantino. No dia 19, joga em casa contra o Corinthians. No dia 24, joga fora de casa contra o Juventude. E no dia 27, vai jogar em casa contra o Fluminense. Depois vai ter oitavas de final de Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense e depois oitavas de final de Libertadores contra o Atlético Nacional. E neste fim de semana, volta o Campeonato Brasileiro e mesmo sem jogar na última rodada, o Flamengo lidera com 24 pontos. Os mesmos pontos do segundo colocado Cruzeiro. Em terceiro aparece o Bragantino com 23. Em quarto, Palmeiras com 22. Em quinto, Bahia com 21. Em sexto, Fluminense. Em sétimo, Atlético Mineiro, os dois com 20 pontos. Em oitavo, aparece o Botafogo com 18. Em nono, Mirassol com 17. Em décimo, Corinthians. Em 11º, o Grêmio, os dois com 16 pontos. Em 12º, aparece o Ceará com 15. Em 13º, Vasco da Gama com 13. Em 14º, aparece o São Paulo com 12. Em 15º, o Santos. Em 16º, Vitória. Em 17º, Internacional, os três com 11 pontos. Em 18º, Fortaleza com 10. Em 19º, Juventude com 8. Em último lugar, o Sport com apenas 3 pontos. Então, por isso que eu discordo de alguns comentaristas que falam que o São Paulo está mal no campeonato, porque o time é fraco, o elenco é limitado, que não sei o quê. Mas a gente vê a classificação do campeonato, que mostra o Vasco da Gama, o Ceará, o Grêmio, até o Mirassol, à frente do São Paulo. Então, será que esses times têm mais elenco do que o tricolor? Não faz muito sentido. Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!